Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E também venha fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até o nosso grupo. Você será muito bem-vinda. Venha e traga as suas sugestões também. Eu trago um recadinho para vocês. Nós aqui do canal da Turma da Tia Polly estamos gravando pré-aula para todas as classes infantis, para o berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Tudo organizado numa playlist. Se você é professora ou conhece professor de outra faixa etária, compartilhe o nosso canal com eles também. Amém? E sem demoras, vamos então para a nossa aula número 1 do quarto trimestre, que traz por título Paulo, o apóstolo de Jesus. Trouxe aqui algumas sugestões de hino para vocês. Se vocês têm alguma outra sugestão, também compartilhe conosco. Como eu não sei bem como é a faixa etária da tua classe, eu trouxe um hino um pouco mais infantil e um hino já, né, adulto ali que as crianças podem cantar. É um hino bem gostoso, as crianças é bem conhecido, é da realidade deles. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante esses louvores, professora. E o nosso memorizando diz assim: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Organizei aqui para vocês como se fosse uma amarelinha. Então, se você quiser escrever ou se você quiser colocar um plástico por cima ali, desde que seja seguro para que as crianças vão pulando e lendo o textuário, para elas poderem memorizar de uma forma mais dinâmica esse memorizando, que ele é um pouco grande, né? Ele é extenso e talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade para memorizar. Os recursos para o trimestre, gente, não só para a nossa aula, eu trouxe para vocês ali a maleta missionária, que você pode colocar ali dentro todos os visuais ou os recursos que você irá utilizar na tua sala. Então você chega, porque Paulo ele era um missionário, ele sempre estava viajando de uma cidade para outra. E você fala, o que será que vai ter na maleta dele? Qual é o ensino que vai estar na maleta de Paulo? O que o Paulo vai ensinar hoje? E aí você vai tirando ali os recursos, certo? Ou ali também eu coloquei para vocês um dos recursos é aquele, como os livros eram escritos em rolo no tempo de Cristo, a gente pode, né, fazer esse rolo com papel craft ali, colando as imagens que forem aparecendo na revista. Os visuais da revista fica uma forma bem dinâmica e depois, no final do trimestre, você vai ter o rolo com os 13, 14, né? Esse trimestre tem 14 aulas, com as 14 histórias ali, que as crianças no final você pode recapitular com elas, certo? E agora, o que ressaltar nessa história? Como que foi a chamada de Saulo? Certo? Conta que Saulo lá era um perseguidor dos cristãos, que ele era um judeu, ele era daquela seita mais severa, né, que era chamada os fariseus. Ele cria em Deus, ele conhecia a Torá, que era a Bíblia, né, no tempo de até o tempo de Cristo, que era só parte do Antigo Testamento. Então ele conhecia, ele era um homem culto, estudado, então ele não era uma pessoa leiga. E ele defendia a fé da forma que ele cria na fé dele. E Deus gostava daquele perfil de Paulo, mas sim, eu tinha que fazer alguns ajustes para Paulo poder trabalhar na obra dele. Foi por isso que o Senhor tem aquele encontro com Paulo, porque ninguém conseguiria evangelizar Paulo por conta de tudo isso que ele é, por causa dessa velocidade que ele tinha, por causa desse desejo que ele tinha de acabar com essas seitas e qualquer coisa que pudesse colocar em risco a fé dele. Então, o que aconteceu? O próprio Jesus teve que se manifestar ali para Paulo, para que ele pudesse ter uma conversão, aceitar Jesus. Então, o que aconteceu? Aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Amém? E aí a gente vê aqui que quando ele fica ali, né, cego, quando ele vê que tem aquele clarão naquela viagem que ele estava indo para Damasco, aí o Senhor aparece naquele clarão, ele fica cego por 3 dias, e Jesus fala para Ananias ir até aonde está o Paulo, para que pudesse orar por ele. E Ananias, ele tem um pouco de receio, ele fala, mas
Ele até agora estava perseguindo os cristãos e agora eu tenho que ir lá? Então, realmente, mais colocando em risco a vida dele. Mas Ananias foi, obedeceu a Deus e foi. E durante esses 3 dias, Paulo ele não comeu nada, a Bíblia fala. Nem dá a entender que ele estava ali de jejum mesmo, consagrando a vida dele, se arrependendo dos seus pecados. E então ele foi cheio do Espírito Santo. Então a gente conversa com as crianças desde pequenininho a importância deles estarem fazendo jejum, que é uma forma da gente sacrificar a nossa carne para poder fortalecer o nosso espírito, certo? Então a gente passa a vida inteira alimentando a nossa carne, e às vezes nós não damos a devida atenção ao nosso espírito. E então é uma forma que a gente tem ali que o Senhor, né, nos ensinou até, a gente aprende ali a palavra do Senhor, né? Jesus ensinando como orar, como jejuar. Então é uma prática válida até hoje e não muito comentada. Mas é importante, professora, você ensinar suas crianças, propõe, como eu sempre falo, né? Propõe uma prática ali. Ah, vamos fazer um jejum de doce. O importante é nós ensinarmos as nossas crianças a sacrificar um pouquinho do seu bem-estar para a obra do Senhor. Amém? Para ter uma intimidade maior com o Senhor. E aí, depois de tudo isso, quando Ananias vai e ora por Paulo, ele é cheio do Espírito Santo. Então, houve um encontro com Deus, houve ali um arrependimento pelos seus pecados, viu aquele passo a passo da nossa amarelinha? E aí, depois, ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, o que acontece? Começam a cair o quê? As escamas dos olhos dele. Aí, porque ele estava sem enxergar. Ele estava como um cego, seguindo só o que a lei dizia, só o costume, só práticas, e não vivia aquilo que ele falava, o que realmente o Senhor queria que ele desfrutasse, ele não vivia. Ele vivia vendo o defeito dos outros. Aí quando cai aquilo, né, vendo o defeito, perseguindo os outros, e aí quando cai as escamas, ele fala: nossa, o quanto de engano eu tinha na minha vida. E agora ele começa a olhar para quem? Para Cristo. E ele não apenas se arrepende, mas como ele tem aquele desejo de não, eu fiz tanto mal, pois agora todo o mal que eu fiz eu quero que se transforme em bem. E ele corre atrás do prejuízo. Ele evangeliza, ele está preso, mas ele não desiste, ele está apanhando, ele está quase morto, mas ele continua fazendo a obra do Senhor. E então ele começa a pregar, como eu falei para vocês. Ele viu que estava errado, mas ele não parou. Ele não se sentiu a pior pessoa. Ele falou assim: não, o meu passado me condenou até agora, mas Cristo perdoou os meus pecados. Agora estou revestido do Espírito Santo e não vou ficar de braços cruzados, não. Eu vou trabalhar, eu vou me dedicar na propagação desse evangelho. E graças a toda essa atitude de Paulo, as cartas de Paulo, que hoje nós temos, muitos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. E graças ao trabalho, ao empenho de missionário de Paulo, a palavra de Deus se espalhou, saiu ali só de Jerusalém e começou a se espalhar por todos os lados, até que chegou a nós hoje. Então, veja, de ver o esforço dos primeiros cristãos na propagação do evangelho. Então, imagine nós não podemos ficar de braços cruzados. Hoje nós temos muito mais recursos, não precisamos nem sair de casa para pregar a palavra de Deus. Né? Eu não sei de onde vocês falam, mas eu tenho certeza que vocês estão bem longe aqui do Paraná. Muitos devem estar longe do Paraná e estão me ouvindo falar. Então, hoje nós temos esses recursos para pregar a palavra do Senhor e não temos desculpa para ficarmos, né, de braços cruzados. E para finalizar, vamos brincar com eles sobre evangelizando com objetos. Então, eles vão lá, você pega e dá um objeto na mão deles, por exemplo, eu dou um copo na mão de uma criança. Daí a criança tem que evangelizar através daquele copo. Ah, por exemplo, o copo me lembra de água, a água me lembra da água da vida, que Jesus é a nossa água da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. E aí deixa a criança, né, pregando do jeitinho dela, com as palavras que ela tem, com os recursos que ela tem. Só para nós vermos ali a criatividade da criança diante dessa oportunidade de pregar uma palavra, certo? E aí o outro vai e pega outro objeto e assim você vai fazendo. São essas as minhas sugestões para a aula de hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida e até a semana que vem. Tchau, tchau!